Salve, salve, rapaziada de casa, como é que vocês estão? Quinta-feira chuvosa, acabou de cair um dilúvio aqui no nosso estúdio, tem goteira pra tudo que é lado, o pessoal da produção aqui, que é muita gente, tá com rodo, tem a maquiadora ali mexendo nos fios, vai tomar um choque aí. Convidada tá impressionada de quanta gente trabalha aqui, né, meu querido Renan? Exato. E depois desse dilúvio, que nós achamos até que não conseguiríamos entrar no ar, porque acabou a energia elétrica de ruas próximas aqui, nós estamos aqui na Paulista, para quem não sabe, que é mentira, nós estamos em Mochimirim. E aqui acabou de cair um dilúvio, gente, você não faz noção. Eu não sei como é que a nossa convidada chegou, mas é uma pessoa, eu sou suspeito para falar dela, que eu conheço ela há bastante tempo, não tanto tempo também, porque senão vai parecer que a gente é velho, mas é uma pessoa de uma energia fantástica, uma pessoa que adora e tem muita malemolência, porque ela é dançarina, bailarina, ela é terapeuta, e eu acabei de descobrir uma outra coisa que ela faz, mas isso a gente fala depois. Prazer imenso que eu recebo a Sandra Kussunoki, que fera! Como é que você tá, minha querida? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom te receber. Não é que bom estar aqui com você. Que loucura. Quanto tempo, né, que a gente se conhece. Né, velho? Nossa, a gente já se trombou em estúdio de TV, em corredor de emissoras de TV. Eu trabalhei bastante tempo nos bastidores e, nossa, essa mulher aqui, ela tá sempre em evidência. E como é que é pra você trabalhar com a dança, uma coisa que é tão natural na vida das pessoas, né? Porque desde criancinha você vê o nenê, escuta a musiquinha, já nem sabe o que é, né? Olha o nenê aqui, ó. Olha o nenê, escuta a musiquinha, nem sabe que tem que dançar e já automaticamente movimenta o corpo. É verdade. É uma coisa do DNA nosso? Eu já começo a entrevista por meio, mesmo. Mas é verdade, você tem razão. Inclusive a dança, ela é considerada a primeira das artes, né? Porque o homem, ele se expressava corporalmente antes da linguagem mesmo, né? Entendi. Fonética. Então, ele se expressava por gestos. Então, a dança foi a primeira forma de expressão. E ela é muito natural mesmo. É natural do ser. Mesmo assim, né, que você falou, nossa, uma coisa super bem mesmo, que as crianças, se você coloca uma música, você vê que elas já querem entrar no ritmo, né? Só que depois, né, o adulto vai ficando tímido, parece que é uma coisa assim, né? Tanto que tem muita gente que chega na minha escola, e eu tenho dança de salão também, né? Nossa, que o fantástico. Pessoal, todo mundo me relaciona muito à dança do ventre, né? Então, na verdade, eu comecei com aulas de dança de salão. Ah, é? E eu sou uma dessas pessoas que relaciona, que te relaciona. É que eu fiz muito mais show de dança do ventre, né? Na TV, então pegou essa imagem, né? Entendi. Mas eu comecei com aulas de dança de salão e muitos alunos, principalmente os homens, né? Eles perguntam para mim, é uma pergunta clássica, tipo, você dá jeito em poste? Porque acha que não tem jeito. Porque acha que é duro, mas eu falo, não. Primeiro que você vai conseguir, né? Você não é duro, todo mundo tem as mesmas articulações, então é só saber utilizar. Na verdade, o que a gente passa na aula são técnicas para a pessoa usar o corpo. E vai ensinando ele, né, Ana? Olha eu já dando aula. Olha lá. Caveira, você tá entendendo como é que funciona a dança do Clevão? Mas eu fico imaginando, por que será que essas pessoas... Fico imaginando isso, às vezes eu estou sozinho, igual você falou, a criança nasce sem preconceito nenhum, não tem vergonha, né? Sem essas travas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ficando ficando triste, né? O ser humano. É verdade. Porque a música alegra tanto, você se solta, você vai para uma outra energia. E aí o ser humano vai se transformando em um ser mais triste por regras de sociedade. Não posso dançar. Aí tem um preconceito de um aqui. Antigamente, agora tá mais tranquilo, né? Eu fico pensando, puta, tanta gente poderia ter sido tão feliz. Sim, né? E as pessoas têm um preconceito com elas mesmas, né? Com elas mesmas. Elas acreditam que elas são duras, que elas não têm jeito. Que elas vão passar vergonha. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque, na verdade, qualquer movimento que eu faça, até com a mão, alguma coisa que eu faça, já é considerado uma dança, né? Só que as pessoas, elas se veem desengonçadas. Porque tem uns que são, né? Tem uns que, mano, vai dançar, aí tem que escolher só o ritmo, né?
Eu que o mais desengonçado, vai dançar axé. Tchá, tchá. O cara bagulho. Não, tô zoando. Mas tem as pessoas que são mais propensas, talvez, para dança, né, que já tem uma coisa. Não tem isso? Tipo assim, tem mais pessoas facilidade. Que têm mais facilidade. Mas a dança é uma coisa muito natural do ser humano, o ritmo, né? Você fazer movimentos com ritmo. Isso é uma coisa muito tribal, é uma coisa muito da antiguidade, dos isso que eu ia falar, índios. o haka, né? A gente às vezes vê o haka, eu acho que é lá do Havaí, lá perto nas ilhas. Os caras vão receber os amigos no aeroporto e aí fazem aquela dança, pá, não sei o quê, fica batendo no peito, bate no corpo, fazer o ritmo, que é impressionante. E algumas tribos antigas demonstravam força através da dança também, né? A própria capoeira também, que é aqui, nacional, né? Que é uma coisa... eu vejo isso na dança, é uma coisa bem natural do ser humano, só que a gente se perdeu nisso, né? Por causa de muitas regras. Na verdade, quando houve o domínio na Idade Média, né, do catolicismo, que houve aquela coisa de caça às bruxas e muitas coisas. Foram muitas regras, muito pecado para tudo. Tudo era pecado, né? E naquela época foi abolida a dança de vários rituais, né, antigos, onde existia a dança. Ela foi... Foi aí que queimaram firme na dança. Porque era considerada uma coisa muito sensual, né? Uma coisa que podia levar as pessoas ao pecado, uma coisa meio assim, né? É uma coisa... Naquela época, nessa época da caça às bruxas, a igreja doutrinava muito mais. Tanto que esse dia a gente estava falando com o padre, né, o padre Pedro, salve Padre Pedro, que figura o Padre Pedro. E a gente estava falando dessa época, das guerras romanas e tal, que muita gente foi morta em nome de Deus. Até hoje acontece, mas... E aí, em nome de Deus, eles faziam muitas coisas, né? Ah, mano... Essa parada, essa dança aqui, pode ser que leve para uma outra vibe, o cara nem vai lá na igreja lá. Então vamos proibir, porque é melhor. E aí tinha essa vibe que, enfim, Padre Pedro precisa voltar, né, Renan? Sim. Figuríssimo. Você tem que ver, você tem que conhecer esse cara. Ele é um figurão. E tem isso, cara. Muitas coisas na história acabou barrando a gente, né? E quando ela voltou na forma de balé clássico, né? E até hoje tem esse status, né? O balé clássico é uma coisa assim. Tanto que bailarina, esse nome bailarina é atribuído mais à bailarina de balé clássico, né? Que eu não sou, por exemplo. O balé clássico que você fala é aquela que usa o tutu, aquela o balé aquela que saia foi, que é assim. Também era todo cheio de regras, era uma coisa para fazer no palco, era uma coisa que não tinha tantos movimentos de quadril, uma coisa mais... de performance física mesmo, né? Praticamente um atleta, o bailarino clássico, né? É lindo, maravilhoso, mas isso foi uma dança que foi aceita, começou a ser aceita. Quando começou a ser aceita foi o balé. Ah, entendi. E até hoje tem um pouco isso, né? Então, como se fosse uma hierarquia. Isso que eu ia falar. Tem além de ser uma hierarquia, tipo assim, tem a dança de primeira classe e a dança de terceira classe? Ou não? Ainda tem isso na cabeça das pessoas, o cara né? dança, aqueles dois lá é bailarino de balé mesmo, não sei se existe. O cara fala, caraca, nossa, balé. Aí você fala que lá são os caras que dançam samba. É os caras do samba. Não tem isso? Tipo assim... Tem, do funk, do funk, o cara tipo... Mas tem uma discriminação, né? Tem, e realmente a bailarina clássica, o bailarino, né, eles exige mesmo um aperfeiçoamento muito rígido, né? E é maravilhoso. Eu gosto de praticamente de todas as danças e eu não vejo dessa forma. Eu acho que é possível a gente apreciar um balé, alguém que dança bem funk, né? Alguém que dança a dança do ventre, tem o flamenco, que eu acho maravilhoso. Que eu tenho aulas lá de flamenco também, Flamenco né? é o que é? Flamenco é uma dança espanhola. Mas não tem nada a ver com a castanhola, não. Tem a ver. Tá. Mas são segmentos. São os estilos, né? Mas, assim, eu admiro todas. Eu acho que a habilidade de você fazer o movimento com a dança, a expressão, você conseguir passar, né, uma mensagem, uma coisa... É uma arte. Tanto, uma puta de uma arte, né?
Mas vamos começar essa conversa nossa, porque eu descobri hoje que você tem uma formação de... Engenheira química. Engenheira química. Cara, pra mim foi uma descoberta. Surpresa. É uma surpresa. Tá zoando. Me conta como é que foi isso. Você Então, foi na pra verdade, faculdade o que com uma aconteceu? Quando, desde jovem, eu fiz dança, minha mãe me colocou na dança, Tá. naquela época, com 7 anos de idade, né? Não existia dança para alguém mais novo de que 7 anos de idade naquela época. E aí eu entrei na iniciação ao balé e fui mudando. Uhum. Para mim a dança era um hobby, Tá. né? Que nem tipo o menino vai fazer futebol, eu É um fazia complemento ali da... dança. É. E eu nunca me dediquei a uma coisa só, assim. Eu falava, agora eu quero fazer jazz. É. Aí fiz jazz, fiz dança contemporânea, fiz vários tipos de dança. Você já Até era envolvida, então, na dança? Quando criança, na adolescência? Só que eu nunca considerei isso como se pudesse ser uma profissão para Mas mim. porque- Era bem lúdico para mim, era tipo um hobby. Mas é porque era hobby ou porque naquela época que você estava fazendo, a galera mesmo, sabe aquilo do... às vezes vem músico aqui, e aí até hoje eles falam, cara, sabe o que mais me dói? Quando alguém pergunta pra mim, o que você faz? Eu falo, eu sou músico. E o cara fala, não, você trabalha com o quê? Você é músico, tudo bem. Manja. E talvez naquela época, não sei, é difícil até de enxergar. Isso tem até hoje. Mas, na verdade, Tem ainda? eu não me via assim, né? Entendi. Eu não via isso. E na escola também, eu sempre fui, assim, boa aluna de matemática, física, química, essas coisas que as pessoas tinham mais dificuldade. E todo mundo valorizava muito naquela época isso, né? Hoje em dia também não é tão assim, eu vejo que mudou um pouco. Mas era muito assim, e até eu mesma também, né? Tanto quando eu fui prestar vestibular, os meus professores, meus pais, todo mundo achava que eu tinha que fazer alguma coisa de exatas. E eu acabei prestando esse vestibular, passei, na verdade, engenharia química foi a minha segunda opção, que estava computação, que estava assim em alta, né? Tava iniciando Depois aqui, né? primeira opção, segunda, e passei na Unicamp, fiz a faculdade. No meio da faculdade eu comecei a achar já que não era bem isso, Não era mas sua praia, né? aí meus colegas, só que eu não sabia também o que eu queria. E meus colegas me incentivaram a terminar. Mas aí, nessa você dançava ou não? Ou só, Não, só na discoteca? Quando eu fiz a Eu faculdade... na discoteca só assim, ó. Olha eu dançando aqui na discoteca. Parece que eu tô tendo um ataque Não, epilético. você tem jeito, né? Parece que eu tô tendo um ataque epilético aqui no Eu negócio acho aqui, que ó. você- Dança, pá. Que malemolência, meu querido. Tá tirando. Eu acho que você tem jeito. Se vocês quiserem uma aula, você fica ligado aí na próxima semana, Clebão vai ter aula de dança que eu vou dar aqui pra vocês. Porque aqui, ó, pra saber essa jogadinha aqui, tem que ter Não muita... é fácil, não. Não é. Não, bom chói, meu. Bom chora. Turma chora. Mas aí, você Então- dançava ou não? Só na balada Não, mesmo? quando Durante a faculdade? eu parei durante a faculdade. Eu fiz no primeiro ano, ainda eu tentei fazer umas aulas. Uhum. Mas aí, como a faculdade era integral, tomava muito tempo, eu desisti. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz estágio na Replana, né, refinaria de Paulínia. Replan. E a maioria dos meus colegas, eles já estavam fazendo estágio no lugar, foram contratados. E eu e mais esses 8 que ficaram na Replan, não. E acabei mandando meu currículo para cá, que eu fiquei Pras sabendo empresas? que tinha, na época chamava Champion, né? Ah, na Champion, você veio pra Champion. Que era, agora é Silvamo, né? Foi International Paper e tal. E eles me chamaram para uma entrevista, fui selecionada. Olha que legal. E aí eles exigiram, na verdade, que eu morasse em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Nessa época você estava em Campinas. Estava em Campinas. E eu queria continuar em Campinas, eu queria viajar todo dia. Eles falaram, não, o seu cargo tem plantão de fim de semana e você precisa morar numa dessas 2 cidades. E acabei fixando residência em Mogi Mirim. Ah, você veio direto pra... Você não foi lá pra Vila Champion, não? Você veio pra Mogi... eu fiquei lá num hotel 2 semanas lá procurando lugar e aí acabei gostando mais daqui de Mogi Mirim. Naquela época, Mogi Guaçu
era totalmente diferente. É. A gente saía 10 horas da noite, tinha nada em Mogi Guaçu. Não, naquela época. Você fala que... Ela fala como se naquela época. Mas em Mojimirim eu vim... Mas é... Eu vim pra cá e eu senti que tinha um movimento a mais, né? Aí fiquei aqui e... Mas aí você ficou quanto tempo trabalhando com isso? Fiquei 7 anos. 7 anos? Porque ó, a engenheira química, ela não é só... A gente estava conversando até sobre isso. Ela não é só, tipo, só química. Porque eu tenho na minha cabeça, que quando se fala química, porque acho que é minha mãe. Minha mãe falava assim, esse alface aí tá cheio de química. Essa comida tá com muita química. É com química, ó. É muito colorido aqui, tem química. E aí eu acho que eu criei essa trava, mas o engenheiro químico ele pode trabalhar numa empresa alimentícia, né? Porque, pô, tudo é química, se você for ver, né? Tudo A composição mas química assim, da água é H2O. É uma composição química que o engenheiro, talvez foi um engenheiro químico que descobriu isso. A composição química, não sei, estou inventando. Mas tudo tem, né, química na nossa vida, se for ver. E o engenheiro químico, ele trabalha em indústrias que produzem em grande escala, né? Alguma coisa que poderia ser produzida no laboratório, mas é produzido em grande escala. Então, no caso, a minha formação foi mais voltada para projeto de indústria química. Tá. Né? Mas eu trabalhei na fábrica na área de processos, depois na área de qualidade, depois na implantação da ISO 9000. Nossa, que loucura, hein? É. E aí, você com a química não deu química, né? A química não bateu. Praticamente isso. E você, ó, sebo nas canelas, como é que você... Não, mais engraçado Da onde assim, que surgiu Sandra Não, olha Russumano? só o que aconteceu. A bailarina. Quando eu entrei na fábrica, quando eu vim pra cá, eu já estava assim, morrendo de saudade de fazer aula de dança, de voltar para dança, que eu já tinha feito a faculdade inteira sem fazer dança, né? Então eu cheguei, já comecei a perguntar na cidade aonde tinha uma escola, onde que eu podia ir. E eu comecei a fazer aulas de dança, de jazz, num lugar que tinha aqui na Padre Roque, que é a Beth Academia. Ela tinha jazz, né? A professora era a Gisley. Aí a Beth falou para mim, olha, tem aqui um jazz para adolescente, eu converso com a professora, se ela deixar. Aí a Gisley deixou, eu comecei a fazer aulas, aí passou um tempo, o Tchê abriu uma aula de dança de salão e lambada. Naquela época era lambada. Lambada, do Beto Barbosa. Aí eu fui fazer aula com ele, fiz lá um curso, acho que eram 3 meses. E aí eu terminei o curso, a gente fez uma espécie de formatura lá, fomos no Brasa Viva dançar, né? Lembra do Brasa Viva? Lembro, o Brasa Viva é um lugar, gente que não conhece, Mojimirim, da nossa época, de outrora. Brasa Viva é onde é hoje o São Vicente. O São Vicente. O supermercado São Vicente era um restaurante que tinha shows, e a galera dançava lá e tal. Tinha as mesas de pista de dança. E às vezes tinha shows de artistas famosos. Sim, eu lembro, Jair Supercap já veio no Brasa Viva. Veio Vanderleia. O Roberto Carlos, esse cara não veio, Roberto. Mas deveria ter vindo. Dono do Brasa Viva perdeu essa chance. Então, e aí o Tchê me convidou para fazer parte do grupo de show dele. O Tchê, até hoje é uma referência, né? E aí eu estava trabalhando na fábrica, acho que era meu 2º ano que eu estava na fábrica, 2º, 3º ano. E aí ele me convidou e eu aceitei, nós começamos a fazer show pela região e no Brasa Viva, inclusive, onde o pessoal ia, meu chefe, os gerentes da fábrica, né? E aí, eu lá dançando. E você dançando, falei, cara, que é essa dali, rapaz? Olha essa dali, não é essa dali não, mamãe? Mas todo mundo aceitou numa boa. Naquela época eu já estava no controle de qualidade e o meu chefe era. E aí, então, quando você começou a dançar profissionalmente, começou a, sei lá, pingar um dinheirinho com a dança, você ainda continuou trabalhando mais 5 anos? Fábrica. Na fábrica. Fábrica e dança. Porque aí era uma coisa muito esporádica, na verdade, né? Eram só os shows. Vai de final de semana. Aí o Tchê também me convidou para ajudar ele a dar aulas, né, de dança de salão, que ele tinha vários grupos, ele tinha vários assistentes. Então, para mim, aquilo foi um estágio, né? Que legal, Eu ia
Na verdade, eu trabalhava na fábrica o dia inteiro e ajudava ele algumas noites para dar aula. E acabei que um dia ele pegou uma turma grande no Cerâmica Clube. Aí ele falou assim para mim, Sandra, tem um pessoal aqui que já está querendo avançar e tem um pessoal que não consegue, né, sair. Eu estava pensando em dividir a turma, você não pode ficar com esse pessoal que está com dificuldade para eles... Tipo umas aulas de reforço. Você vai passando para eles, né, o que você já viu que eu passo, tal. Eu falei, tá bom. E aí, esses pessoal que estavam com dificuldade, eles começaram a aprender comigo. Entendi. E aí, eu percebi que eu tinha esse dom de ensinar. Que legal. E aí também eu comecei a encontrar as pessoas na rua, às vezes no banco, alguma coisa, e as pessoas me apresentavam para os parentes. Ah, é a minha professora. E eu ficava assim, cumprimentava. Aqui, né? Não, eu ficava assim, pensando. Não, eu pensava assim, ela acha que eu sou a professora, eu ficava, né? Talvez, e você era, né? Você vê como é que a gente é? A gente tem uns negócios na cabeça. Você realmente era professora, mas você não se via. Eu não me via. Que loucura. Eu achava assim que eu estava só ajudando ali. E aí o que aconteceu? O pessoal da fábrica começou a me ver, às vezes eu ia num jantar, né, e eu não tinha namorado, marido, nada, às vezes eu convidava o tio, ele ia comigo no jantar, aí todo mundo já sabia na fábrica que eu ajudava ele, que eu dançava, aí começaram a pedir para eu dar aula, os funcionários da fábrica. Lá na empresa? É mesmo? E aí eu falava, não que dá, né, hora. porque eu dou plantão, eu não posso assumir uma coisa, né, assim, realmente uma coisa séria. E aí chegou um dia que a fábrica fez uma redução de custo, né, muito grande e demitiu, tipo, 20 engenheiros num dia só. Nossa! E nós percebemos, nós nos encontramos lá nos corredores e tal, e nós até fizemos uma roda, e nós percebemos que eles procuraram, assim, escolher os mais jovens, né, os que tinham menos filhos, para se recolocar, tal, no mercado. E eu fui, e aí... Você foi o quê? Despedida? Nessa época? Nesse dia. Foram 20 juntos, né? Eu fui. Só que acho que só eu abri uma champanhe naquele dia, né? Foi libertador. Porque eu tava assim, sempre pensando, o que será que eu posso fazer, outra coisa que eu posso fazer. E aí, logo depois, passou uns dias, uma das esposas dos funcionários lá da fábrica me ligou e falou, Sandra, agora você pode dar aula, né? E aí a primeira turma que eu tive foi na casa dela, ela reuniu vários casais e eu dei aula para os funcionários de lá. Olha que legal! E aí depois eu comecei a dar aula na Sport Art, que estava a Ana Cláudia, era a proprietária lá, né? Eu ofereci, porque eu já estava fazendo flamenco em Campinas, na verdade, enquanto eu trabalhava na fábrica. Você sempre foi meio da loucura, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso. E aí eu dei um pouco de flamenco lá. Depois eu abri o meu espaço, que esse ano está completando 25 anos. 25 anos de Sandra Kusunoki. O meu espaço próprio com aulas de dança. Você dá aulas diversas. Eu dou dança de salão, dança do ventre, flamenco e agora, o ano que vem, vamos abrir dança cigana. Que legal. O que a dança representa para você? Na sua vida? A dança é uma das artes, assim, que eu considero que ela é uma das mais trabalhosas. É difícil comparar, assim, mas ela é montar, né? Ela é a minha vida, né? Bem que agora eu tenho a parte de terapias também, né? Então, você não para de inventar. Eu considero a dança também é uma terapia. Eu acho que isso também tá. Ela é uma arte, ela é atividade física e ela é terapêutica também, né? E ela principalmente a dança do ventre, que hoje em dia é meu carro-chefe, né? O quê? É o meu carro-chefe, a dança do ventre, né? Hoje em dia. Cara, você tem que ver, se você não conhece a Sandra dançando dança do ventre, eu já falando vento, dança do vento. Se você ainda não viu, tem vídeo na internet e tal? Tem o meu canal. Seu canal? Sandra Kusunoki. Sandra Kusunoki, Kusunoki é com K, os dois Ks. Kusunoki.
Cara, você tem que ver essa mulher dançando dança do ventre. Eu não vou pedir pra você dançar aqui, porque o nosso espaço é reduzido. Mas é muito louco, é muito bonito. E eu te conheci fazendo essa arte. Porque na verdade o que aconteceu? Quando eu comecei a abrir meu espaço... Você se apaixonou pela dança do ventre? Como é que foi? Foi assim, eu comecei a dar as aulas, né, de dança de salão e flamenco, e eu decidi fazer curso de aperfeiçoamento, né? E fui para São Paulo, naquela época não tinha nada disso, de internet, online, nada, você tinha que fazer o curso, né? Eu fui, e aí eu fui comer um lanche no Shopping Eldorado e eu assisti um show de dança do ventre, teve uma apresentação. Do nada? E eu amei, eu falei, gente, eu quero fazer isso. Você já parou pra pensar que a sua vida é tipo alguém lá de cima colocando as paradas na sua frente? É verdade. Lá, mano, vai dar uma dançadinha ali, vai. Mas já foi lá e já gostou. Do nada, ô Gaúcho, como é que tá? Beleza? Vou te ajudar ali, pô. Foi lá, já virou professor. Os funcionários, não pode que ser engenheira, foi demitida, já E daí foi comer um lanche, dança do ventre. Daí eu peguei e falei, olhem pra mim! Então, mas aí eu fui conversar com a professora e ela dava aula lá no shopping. E eu tava fazendo... A de dança do ventre que você viu dançando lá. E eu fazia a dança de salão do outro lado da avenida, na Rebouças ali. Entendi. Era pertinho, era tipo atravessar a avenida, né? Aí eu falei, quer saber, no dia que eu venho, eu já faço as 2 aulas, né? E comecei a fazer a dança do ventre. E aí comecei minha primeira turma e tal. E o clone passou em 2000. Isso era 97. Aí você já estava ninja quando começou o clone. Quando o clone começou, o que aconteceu? 2 alunas minhas abriram o espaço delas. Amigas da aula de dança do ventre. Que eram minhas alunas aqui em Mogi. Elas abriram. Então, elas aumentaram muito as alunas delas. E eu, como eu já estava com uma mensalidade, né, de um nível tal, aumentou para mim shows. Por isso que eu fiquei conhecida desde que passou o clone, 2000, 2001 tal. Teve, assim, proliferou. O clone foi uma novela que se passou... Várias vezes. Né? Não, o cenário dela, qual que é o nome do país? Era Marrocos. Marrocos, né? Então, eles dançavam durante a novela, então ficou muito em evidência. E é por isso, acho que... E aqui só tinha uma expert, que ainda só ela, que era... então, agora não sou só eu, né? Mas não adianta. Fala uma outra que dança do ventre aí. Tem a primeira. Isso, então. Mano, se você vai fazer alguma coisa na sua vida, faça bem, deu sangue para fazer e seja pioneiro, querido. A Sandra, ela foi por muito tempo, só tinha você que dançava. Tanto que eu não conheço ninguém que dança até agora, dança do ventre, que faça. Então agora tem essa mina, tem a Nath, tem a Nur. Que são todas as alunas suas. Não, elas tiveram outra trajetória, mas naquela época, que foi ano de 2000, né? 2000 que passou o clone. Então, naquela época, algumas delas estavam nascendo, né? Algumas um pouco, algumas eram crianças, mas enfim. Aí a minha imagem ficou muito ligada, relacionada à dança do ventre, porque tinha muito jantar árabe, muita noite árabe em restaurante, em hotéis, em eventos. Então eu dancei muito. Todo mundo me viu, né? Em clubes, daí na TV, né? Me chamavam para entrevista. E também eu fiz festivais, né? Organizei festivais da minha escola. É verdade. Naquela época. A dança do ventre, ela é muito sensual. Acho que talvez mais sensual talvez para quem assista do que para quem dance, né? Não é? Ela é muito sensual. E eu fico imaginando, em 2000 são quantos anos? 22 anos? Em 2000, você sofreu muito preconceito? Ou você teve algum tipo de assédio? Você passou algum perrengue por conta da dança? Tipo assim, puta, a galera, por ser uma dança sensual, alguém entendeu errado, já passou algum tipo de preconceito ou perrengue
Para mim foi muito poucas situações assim, porque eu tenho uma postura meio, né? Eu sou séria, né? Bem profissional. Então acho que eu já... tô meio séria que ela aqui hoje, né? Mas eu digo assim, né? Para tratar, sei lá, acho que eu tenho já uma coisa que veio do meu antigo, da minha antiga profissão, né? De ser engenheira, de lidar com fábrica, com piso de fábrica, com muito homem, né? Então eu sempre já tive como se fosse uma barreira, né? E nunca tive uma situação muito assim complicada comigo, não. Mas assim, eu tive, por exemplo, essa primeira professora que eu tive, ela dava muitas orientações para nós sobre shows, né? Para não passar informação errada, talvez. Como é que tipo também, por exemplo, a dança do ventre. Desculpa. Como você disse, a dança do ventre é muito sensual. Eu não encarava dessa forma quando eu comecei, porque eu achava assim, é uma arte linda. Eu não via essa parte, mas ela existe, não adianta querer negar, né? Mas o que ela orientava a gente assim, olha, já é uma dança sensual. Então você vai dançar com 2 pés praticamente, então a saia não faça um tecido transparente, né? Alguma coisa assim. Mas até hoje a gente tem algumas coisas assim que nós nos preocupamos com figurino, né? Aqui no Brasil, sempre usam shortinhos. Hoje em dia está uma moda de shortinhos. Mas eu acho assim, dependendo da postura que você tem, né? Também. O relacionamento com o público é outro, né? Mas assim, preconceito tem, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Acho que assim, como eu me estabeleci já, fui criando meu espaço, criei um logotipo, já fui fazendo várias coisas. Quando eu ia já tinha, né, aquela arte, todo mundo já sacava que o negócio era bem profissional. Então não tive muito problema, não. E qual foi o maior perrengue que você passou em todos esses shows que você já fez? Porque eu fico imaginando assim, a dança do ventre, eu não sei, eu posso falar alguma besteira aqui, mas mexe bastante com o quadril, né? É só quadril? Não, né? É mão, cabeça, né? Ombro, tudo. Isso, mas é assim, cara, eu tô fazendo aqui, não vai ficar com inveja. Não vai, você tem jeito, hein, cara? Olha lá, tá na tela. Ele achou já. Esse Renan é fera. Isso é uma gravação no estúdio do SBT. Olha que legal. Que ele encontrou lá. Que a gente estava representando a Golden Era, né? A Golden Era. Que era na 1960, 1950. E aí eu fico pensando assim, já aconteceu de travar? Porque quando você vê a dança do ventre, você fala, caraca, vai quebrar. Vai quebrar essa coluna aí, tá com alguma coisa errada. Já chegou a ter algum problema físico, travar mesmo alguma coisa? Já aconteceu tipo, uma coisa comigo. Nossa, olha só, eu não lembrava disso. Aconteceram algumas coisas. No show mesmo, aconteceu uma vez só, que foi quando eu fiz... Você lembra do sarau? Lembro. Fiz na rua da Santa Casa ali. Né? Fiz várias noites árabes lá, né? E uma vez, foi no mês de julho, foi acho que uma das primeiras noites que eu fiz lá, tava muito frio e a gente com aquele figurino, né? E lá era o piso frio. E a gente dança muito na meia ponta, descalça. Eu sei que eu estava dançando no meio da dança, como me deu uma cãibra no pé. Que o dedinho vai ter assim pra trás, né? Eu tive que continuar dançando, sorrindo, e aquilo não passava. Caraca. Eu apertava o pé no chão. Pra ver se ia. E eu dancei a dança inteira com aquela cãibra. Com vontade de chorar. Nossa Senhora. Caraca. Que aflição. E aquela cara de paisagem. E aquela cara que nada estava acontecendo. Escorrendo aqui uma lágrima aqui assim de dor. Ninguém percebeu nada. Caraca. Mas foi por causa do frio, acho que foi por causa da temperatura. E outras coisas mais também, porque na hora da apresentação vem um nervosismo, né? Diz que se não vier o nervosismo, é porque você já perdeu o tesão do negócio, né? Diz que
Sempre que você vai se apresentar, os grandes artistas falam isso também. Se for para subir no palco e não sentir um frio na barriga, eu nem subo. Eles acabam falando. Eu acho que esse frio na barriga sempre vai existir? Ainda existe para você quando você vai subir no palco? Para mim existe. Algumas situações é um pouco mais tranquilo, mas a maioria das vezes tem isso. Porque a gente ensaia, né? Tem algumas coisas que tem coreografia, aí você fica apreensivo se está lembrando de tudo, né? Se a roupa tá certa. Enfim. Pisar na saia. A gente, artista, é muito crítico, né? Aí pisar na saia nunca aconteceu, eu acho. Tem alguns passos que a gente deita, né, no chão, acho que já aconteceu sim, para levantar. Ah, tá. Mas e pisão no pé do gaúcho. O gaúcho, agora você vai desmascarar você. Pisão no pé, já tomou muito? Na hora de dançar? Com em um show, parceiro? não. No show não? Em show não. Mas assim. Mas chegou ali no recreativo, ai meu Deus! Em baile às vezes acontece, né? Não, eu vou te dar um dia, vou te dar o prazer de dançar comigo. Aí você vai ver que legal. Aí eu vou te dar dezenas de pisões no pé, você vai ter muita história de pisão no pé pra eu contar. Cara, mas eu fico imaginando quanta história você deve ter pra contar, hein, cara? Então, aconteceu isso. E aconteceu uma vez que eu tenho um trabalho também muito legal que eu gosto de dança do ventre fusão, que é Belly Fusion, que chama, que você faz a dança com outros estilos musicais. E eu gosto muito de fazer com rock. E dança do ventre com rock? Com rock. Sério? Tem no YouTube tem também alguns vídeos. Aí eu fui... E dá certo. Em 2005... Aqueles caras, né? Você lembra de um bar que chamava Frango Atropelado? Frango Atropelado. Do Luiz, não era? Do Luiz, que agora está lá em Mogi Guaçu, né? Ele organizou um festival que chamou Frango Stock, que era tipo 3 dias lá, tal, numa chácara, e eu fui lá. Eram várias bandas, sem parar. E eu dancei no intervalo da 3ª para a 4ª banda, assim, começando a madrugada. Eu fiz um solo de dança do ventre mesmo, tradicional, e fiz uma coreografia com uma aluna minha de dança do ventre com rock, com uma música do Led Zeppelin. Nossa, foi demais, foi um palco com muita gente, assim, mais de 1000 pessoas. Aquele festival teve bem mais, né? Mas as pessoas... Estavam chegando mais gente naquela hora, mas no mínimo entre 1.000 e 2.000 pessoas que assistiram aquilo. Aí já era um ambiente mais que o pessoal assobia, né? Que eu até fiquei meio assustada, assim, falei, nossa, como que eu vou descer daqui, né? Mas eu tava com, galera começa a uma capa, um né? Mas foi muito engraçado, porque a hora que eu desci, que eu fui sair, tipo, abriu uma clareira, assim. Sério? As pessoas foram abrindo, não foram chegando muito perto, né? Aí uma jornalista chegou perto de mim e falou, nossa, eu gostei muito, eu tirei uma foto, eu posso publicar? Nela, e ela escreveu uma coluna por Impacto naquela época, a Cláudia Lotito. E ela publicou, eu saí como destaque. Olha lá dessa. Massa. Porque ela falou, nossa, demais, né? Quanto tempo demora para alguém que quer começar a dançar? Um cara como eu já, que tem malemolência. Não dá tempo, né? Vai morrer sem aprender. Quanto tempo, assim, alguém que queira aprender um estilo, sei lá, o cara quer fazer dança de salão, quer fazer flamenco. Quanto tempo, assim, você acha que uma pessoa leva para se encontrar mesmo na dança? Depende da dança, né? Tá. Então, o flamenco, normalmente eu começo passando as sevilhanas. E as sevilhanas dá para aprender, depende da pessoa, mais 1 ano, 2 anos. Mas as dança do ventre e flamenco, por exemplo, elas são quase equivalentes a uma formação em balé, principalmente o flamenco, né? Leva tipo 10 anos, né? A dança do ventre, algumas pessoas, dependendo da facilidade, do talento da pessoa, ela pode conseguir chegar num nível bem alto em talvez 4, 5 anos, né? Mas a dança de salão, eu tenho, por exemplo, na dança de salão eu tenho cursos
de nível básico, intermediário e avançado. E o básico eu passo bolero, samba, forró, sertanejo e valsa em 3 meses. Passos básicos de cada ritmo, primeiras variações das damas, primeiras conduções dos cavalheiros e mais postura e elegância. E em 3 meses a pessoa consegue ir num baile já. Caraca, 3 meses? Se sentir seguro para ir. Porque a dança de salão, no caso assim, de ir num baile que a pessoa não vai fazer um show num palco, né? Ela vai dançar ali, vai ter mais gente. Ela... Tem pessoas até que conseguem aprender sozinhas, né? Não é uma coisa assim tão complicada, é uma coisa mais... Meio que natural. E é uma coisa que a pessoa, assim, tem mais perto dela, né? É. Porque ela vê, algumas vezes ela vai em alguma festa, ou vai... Então não é uma coisa assim tão distante, eu tenho que ir num teatro para ver. E você, depois de fazer toda essa especialização, 25 anos de espaço de dança, começou com esse lado terapêutico. Me conta um pouco sobre isso. O que é a terapia? Ah, tá. Não, que foi o seguinte, como é que você entrou nessa vibe? Eu fiz o curso de Reiki ainda quando eu era engenheiro, o Reiki 1. Para poder... É uma canalização de energia pelas mãos, uma energia de cura, pelas mãos. E eu fiz para me auto-aplicar. Na época que eu era engenheira, eu vivia cheia de dor nas costas, torcicolo, má digestão e tal. E acabei fazendo esse curso para auto-aplicação. E quando eu abri meu espaço de dança, eu atendi algumas pessoas com Reiki. Mas foi indo tal. Quando eu estava já dando aulas de dança do ventre, fazia mais ou menos uns 4 anos, eu já tinha coletado muitos depoimentos e já tinha observado muita transformação nos corpos das minhas alunas e também na parte emocional, várias coisas que elas me falavam, que o intestino estava funcionando melhor, que elas estavam dormindo melhor, que elas estavam com menos dores nas costas e elas realmente mudavam a postura, sabe? E eu decidi fazer educação física, para poder fazer um trabalho e falando sobre isso. Daí eu fiz educação física, meu TCC foi sobre dança do ventre, foi sobre alinhamento postural e redução de medidas da cintura pela dança do ventre, que isso costuma acontecer entre 3 a 6 meses de prática de uma aula por semana. A cintura fina em 3 meses, com uma aula por semana. Fazendo a dança no ventre? É muito difícil uma atividade física conseguir isso, entendeu? E... Não fala isso muito alto não, velho. Senão os caras, dono de academia vai te pegar, né? Não, porque... Mas eu tenho os dados, né? Não, eu falo assim, não tem, eu nunca tinha ouvido falar isso. Tipo assim, que reduz tanto em tão pouco tempo. Reduz. Que massa. Então, e aí eu fiz um trabalho mesmo, tirando fotos antes e depois, medindo várias coisas, né? Fiz educação física na Unesp de Rio Claro. E aí a minha orientadora aceitou, né? Eu dei aulas lá para as universitárias, dei aula no projeto de extensão, recebendo bolsa. Depois eu decidi fazer mestrado. O mestrado também foi sobre dança do ventre, aparência corporal na contemporaneidade. Falei sobre o mito da barriga na dança do ventre. E lancei o livro. Peraí. Que, aliás, esqueci de trazer aqui, né, meu livro. Nós vamos ter que marcar outro, então. Só para trazer. Não, vou marcar outro, porque não vai dar tempo de falar tudo aqui. Mas aí o que você aconteceu? Falou, esse lance do mito. Eu fiquei curioso. Não, porque as pessoas acreditam que a dança do ventre cria uma barriga. Ah, é? É, porque quando a gente dança, as pessoas ficam olhando muito, né? Porque e vê que tem, todas têm uma barriga. Mas, na verdade, eu trabalhei também no mestrado com fotos de várias barrigas, de vários abdômenes, né? E de mulheres que praticam outras atividades, outras danças, que correm, que são sedentárias, que fazem circo, que fazem pilates, enfim. E o abdômen não difere tanto. O que difere é que nós mostramos, né? Porque nós estamos lá no palco, tá em todas evidência, com a barriga de fora. E a pessoa que está lá sentada, nos assistindo, tá com uma roupa, né? E quem tá dança de salão, tá de vestido, balé, tá de colã,
né? E nós estamos com a barriguinha de fora. Então, na verdade, criou, porque na contemporaneidade tem um padrão corporal isso que eu ia magro, né? Tem que ser sarado para dançar dança do ventre? Não tem que ser, mas existem bailarinas que são. Uhum. Por isso que a gente não pode falar que a dança do ventre faz isso, senão não tinha. Abdominoplastia é a primeira cirurgia e o Brasil é campeão. Mas, tipo, a quantidade de mulher que faz abdominoplastia é assim, é o mínimo perto do que, assim, o quem faz dança do ventre e quem faz abdominoplastia. Então não é a dança do ventre, né? Porque tem um monte de mulher tirando o abdômen que não faz dança do ventre, é uma característica do corpo da mulher, né? Acumular gordura. Sim, e do homem também eu posso falar, porque aqui mora a barriga, pai. Mas a mulher tem mais, né? Por causa dos hormônios específicos, talvez tenha mais flacidez, a gravidez também, né? Pode tudo deixar isso. alguma coisinha. O homem pode fazer dança do ventre? Pode. Tem vários homens que fazem. Tem vários professores, tem egípcios. Eu já fiz curso com egípcios maravilhosos. Como eu sou um exímio dançarino, eu vou fazer dança do ventre para dançar aqui. Pode ser? Vai ver que legal que vai ser. Depois do passinho do Clebão, vai ser dança do ventre. Inclusive, esse ano eu tenho agora meu primeiro aluno homem, né? Que é o Kainan. Que legal. O Kainan é o filho da Rosane. A Rosane já esteve aqui já falando com a gente. Então, que legal, cara. Mas a gente tem vários dançarinos famosos aqui no Brasil e fora também. Inclusive, a dança eu falo do ventre, isso no meu livro. A dança... Não, vamos chegar no livro ainda. A dança do ventre, ela é egípcia, então? Ela não é egípcia, mas ela é daquele Oriente Médio, daquela região inteira ali, em volta da Mesopotâmia ali, né? Mais ou menos. De onde que vem? Você sabe por que Então, tem várias histórias, até eu conto no meu livro, é muito polêmica essa coisa da origem, porque, assim, eu, por exemplo, no meu livro, naquela época a gente falava que ela nasceu no Antigo Egito, que tinha os rituais, as sacerdotisas, tinha um ritual para a fertilidade da terra. Naquela época, cada país ali, como se fosse país... É o poder da dança, né? Eles trabalhavam com agricultura, né? E eram monoculturas, na verdade. Então, o país inteiro produzia trigo, o outro produzia outra coisa. Então, quando dava uma praga e matava tudo, ou um temporal, sei lá... Então, eles faziam, quando era a época do plantio, da preparação da terra, eles tinham os rituais e eles utilizavam mulheres para representar a fertilidade, né? Entendi. Ah, tá. E aí dizem agora que faziam com rituais de dança, só que a gente não tem registros, né? Por exemplo, imagens, assim... Pergaminho escrito aqui. Assim, tem uns desenhos lá que você dá para ver que fazia alguma coisa semelhante. Você via assim, mas não é a dança do ventre como a gente vê hoje, né? Ou o cara desenhava tudo errado, né? Porque, tipo assim, às vezes pegou o cara, foi fazer o desenho da pessoa fazendo aquele movimento, ou o cara desenhava muito errado para desenhar uma pessoa, ou ele pegou aquele clique, né, mentalmente fazer o desenho. Porque tem isso, né? Do pescoço, Então, mas... Assim, não tem, ninguém tem assim muita certeza sobre a origem, mas aqueles países todos ali do Oriente Médio... Veio de lá, certeza que... Eles todos dançam, tá. Todas aquelas mulheres dançam. Então, como aparecia ali no Clone e tal, tinha alguma coisa meio exagerada, mas é quase assim mesmo, né? Todas as festas, eles dançam, eles valorizam muito a arte como um todo, assim, tipo música, a dança, o canto, né? Então, é um pré-requisito, né? Assim, assim, não é todo mundo que é uma dançarina profissional. Aliás, eles têm preconceito lá também. Quem se dedica à dança, quem é uma dançarina profissional, por exemplo, a minha mulher, as minhas filhas, não, né? Alguma coisa assim. Mas eles valorizam muito. As dançarinas lá, elas têm status, assim, como assim, artistas de novela aqui, entendeu? Elas são muito famosas, porque é muito valorizado o show de dança lá, né? Por exemplo, eles têm uma orquestra árabe, uns músicos, então a dançarina, ela é uma solista. Entendi, ela é a cereja do bolo naquele evento.
Então, por exemplo, até os discos, né, os CDs, na época dos CDs que a gente comprava muito quando eu comecei, né? E até hoje a gente tem ainda assim um pouco de mania disso, né? Quem aparece na capa é a dançarina. Tipo, o CD é da dançarina. Ela tem uma banda, como se fosse um cantor. O cantor aparece na capa, né? Entendi. Mas é como se a dançarina que comandasse, tipo, porque aquelas músicas foram gravadas para o show dela. Para ela, a importância dela, entendi. Putz, grila, cara. E aí, a nossa engenheira química, que virou professora de dança, criou um espaço, uma escola de dança, escreveu um livro também. Do que se trata esse livro que você escreveu? Então, o livro é a minha dissertação do mestrado, que é sobre esse mito da barriga, mas eu falo algumas outras coisas também, algumas curiosidades até sobre isso da capa dos discos, né? Mas aí eu estava falando para você das terapias, a dança do ventre foi me levando um pouco para esse lado e eu fui fazendo mais cursos também. E eu gosto muito das terapias holísticas, né? Então fiz mais cursos dessa coisa das terapias energéticas e eu tenho também uma terapia para a coluna vertebral, para reduzir, minimizar dores de hérnia de disco, Sério? dor ciática, né? E a gente até consegue reduzir esse desconforto ao ponto de não necessitar mais de uma intervenção cirúrgica, alguma coisa assim. Caraca! Então, no meu Instagram tenho depoimentos de clientes lá. E seu Instagram, Sandra Kusunoki. Sandra Kusunoki. Tudo é tipo Sandra Kusunoki. Tá. Né? @ Sandra Kusunoki. Kusunoki. Não tem nenhuma Sandra Kusunoki no Facebook mundial, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Porque esse sobrenome Kusunoki é da família do meu pai, que veio do Japão, né? A minha mãe é descendente de portugueses, eu sou mestiça, né? Mas esse sobrenome, ele já é raro no Japão. Ah, entendi. Então veio só praticamente a família do meu pai para cá. Então são poucos os Kusunokis. São poucos os Kusunokis. Então não tem como errar. E Sandra Kusunoki. Até eu encontrei um Sandro Kusunoki. Sério? No Facebook, mas não tem Sandra, então você digita e já é a primeira. Que legal. E aí as pessoas podem... lá tem seus contatos para te achar, para fazer essa terapia da coluna. Pode te encontrar pelo Instagram e também pelo Face? Pelo Instagram, pode me chamar no direct. Lá eu tenho também os links lá, né? Na bio. E essa terapia é muito interessante, que na verdade isso veio com a dança do ventre, porque eu vi as minhas alunas melhorando da postura, aí eu comecei a me interessar sobre isso. Quando eu fui fazer o TCC na educação física, eu tive que estudar mais sobre a coluna, porque o meu TCC era sobre alinhamento postural. Aí no mestrado eu tive que ir em congressos. Nos congressos, a gente tinha que contar pontos, escrever artigo, participar de cursos. Aí eu fui indo para esse lado. Aí eu fiz curso sobre coluna. E aí eu juntei os cursos que eu fiz. Eu fiz um curso numa clínica em Sorocaba, que ela é especialista em reduzir essas dores na coluna, né? E também fazer isso, minimizar esses efeitos das hérnias de disco, né? Então, eu juntei todos esses conhecimentos com algumas coisas que eu aplico na minha aula de dança do ventre. Eu criei essa terapia e são 5 sessões apenas e a pessoa já praticamente fica sem dor. Sério? Que loucura! E eu vou passando uma lição de casa também. Ela tem que fazer 5 minutos por dia, alguns exercícios que eu passo. Mas é muito simples, muito simples. É tipo como se fosse uma conscientização, uma consciência corporal que ela vai adquirir nova. E ela é mais ou menos assim, essa terapia. É tipo como se eu desse um manual do usuário. A pessoa soubesse usar o corpo melhor. Entendi. Que nem, por exemplo, você pega um carro, um equipamento, sei lá, um eletrodoméstico, vem lá um manual e o seu corpo mesmo não veio com manual. Não veio. Você não sabe como sentar, como deitar, como levantar, como dormir. Eu passo essas dicas e também
alguns exercícios para recuperar assim o alongamento que foi perdido, né? Mobilidade. Isso. Que legal, cara. 5 sessões. Caraca, eu acho que eu vou na massoterapia, porque... É muito legal. As muito pessoas legal, deveriam muito fazer rápido. como prevenção, para elas Exato. não terem o problema, né? Agora, muita gente chega lá com muitas dores. Quando a pessoa ainda não está com um caso de hérnia muito grave, ela consegue recuperar bem, né? Recentemente eu atendi um moço que ele já estava assim andando torto até, mas reduziu muito as dores Sério? dele, muito mesmo. Que fantástico. E- Você acha que para você, que se descobriu na dança, depois de ter feito faculdade, tá empregado num emprego muito bom, né, uma engenheira química, não ganha pouco, a gente sabe. E aí você se descobriu na dança e, mano, hoje eu acredito que é muito mais feliz fazendo isso. Né? Você mesmo falou É que muito mais, é uma realização, né? É. Quando você faz uma coisa que você está na sua missão. Essa que é a verdade, né? Porque é assim, é muito bom a gente descobrir o que a gente faz de uma forma mais que vem assim de dentro, né? Que flui. descobriu o próprio propósito, né? E fazer bem assim para as pessoas, né? Conseguir fazer elas terem uma transformação na vida delas, né? É isso que eu ia falar, tipo assim, você se encontrou na dança e aí a gente fica imaginando, puta, será que a Sandra, ela dança para ganhar dinheiro, para fazer show? E aí, conversando contigo agora, a gente percebe que o seu propósito, a sua vocação, não é para... A dança te dá felicidade, ela te proporciona o bem-estar, porque é aquilo que você gosta de fazer. Mas é nítido que você faz para ajudar as pessoas, seja mostrando a arte, levando um pouco de alegria, seja tentando ensinar as pessoas para terem essa sensação de puta, como é da hora dançar, né? Então você ensina muita gente. E aí, podia ter parado? Podia. Não. Ela entendeu que poderia ajudar as pessoas com a terapia, se profissionalizou, criou esse método. Então, mano, eu tenho certeza que o seu propósito não é só a dança, mas sim ajudar as pessoas com aquilo que você é. Mano, certeza absoluta. É verdade. Vou assinar aqui porque... Viu? Mas agora você me lembrou de uma coisa que eu esqueci de falar. Ainda quando eu saí da fábrica, eu tive propostas de emprego. Outras empresas. Mas aí eu falei, quer saber? Minha oportunidade agora de mudar, né? Inclusive, eu fiz um treinamento na Biro Veritas, que era uma empresa que ela fazia a certificação ISO 9000. Né? E eu e mais um outro amigo meu, que era da Unicamp também, nós saímos da fábrica no mesmo dia. E nós dois fomos chamados por essa consultoria, né, da Biro Veritas. Na verdade, eu fui chamada para trabalhar na área de auditoria e ele de consultoria. Porque nós dois, naquela época, nós éramos os únicos da fábrica, nós recebemos um treinamento de auditor externo de ISO 9000, que nós poderíamos auditar outras empresas. Entendi. Então você Mas poderia aí, ter seguido carreira se você quisesse, né? Eu fiquei pensando, se eu não sair agora, eu não vou sair mais, né? Então, isso abriu outra linha, né? Totalmente para minha vida, porque eu não teria feito. Eu acredito um pouco. Eu acho assim que a gente tem algumas marcas. Sim. É lógico que a gente tem, não é o de todos os detalhes que estão programados, né? Mas eu acho que a gente tem algumas coisas para cumprir, né? Eu acho que você tem você tem um cheque, né? Tipo assim, você poderia, vamos dizer assim, bom, agora vamos analisar a vida. A gente deve ter uns cheques, sabe, igual no videogame, você tem o checkpoint? Porque você chegou no checkpoint, foi demitida, certo? Só que já tinha outra empresa querendo. Então você já tinha o checkpoint, mano. Continua nessa vibe, a opção tá aí, ó. Quer continuar a ser química, só que a vida que você teve te apresentou a dança. Ou larga tudo e vai pra dança. Tá ligado? Eu também acho que existe o destino, mas não tipo assim, se eu ficar cruzar o braço aqui, eu vou ficar milionário amanhã, porque é o meu destino ser milionário. Não, mano.
Acho que a gente vai chegar nos checkpoints da vida que as melhores escolhas vão te levar para o destino A ou destino B. Aqui. E a gente tem muita coisa para fazer, né? Nessa vida eu acabei escolhendo algumas coisas que me deram muito trabalho, né? Que foi fazer outra faculdade, fazer um mestrado. E eu queria fazer doutorado também, mas aí, agora... Aí você escolheu dormir, né? Nesse tempo que sobra. Melhor dormir. Não, agora eu estou fazendo uma pós-graduação. Você está ainda? Caraca, menina, pós-graduação, que loucura é essa? em psicologia transpessoal, chama a pós. Que massa. Transpessoal, mas ela trata de quê? Assim, ela trata o curiona. indivíduo como um todo. Físico, mental, emocional e espiritual. Tá. Entendeu? A gente, dentro dessa metodologia da psicologia transpessoal, nós podemos criar métodos para atingir o todo, né, do indivíduo. Unir. Por exemplo, agora eu faço trabalho corporativo também. Eu faço um trabalho agora, atualmente estou fazendo para a Eaton, com lideranças da fábrica. Eles compraram esse PEP, que é o Programa de Educação Postural, que é para a coluna vertebral. Só que o que acontece? Quando a pessoa ela muda a postura física, ela muda a postura perante a vida. Sim. Também. Ela muda a postura nos relacionamentos. A vida muda. Então ela tem uma mudança de atitude também, né? E isso já está dentro do transpessoal, se você for ver, porque você vai provocar uma transformação na pessoa, uma transformação totalizada, entendeu? De todos os aspectos, né? Você não vai assim, por exemplo, né, você está lá fazendo engenharia, você está praticamente focado no mental. Aliás, nossa sociedade é muito mental, né? Tudo que a gente faz é muito com a cabeça, visual, é muito usando... Só que a galera a grande maioria das pessoas não entenderam isso, né? Do mental. Eu sempre cito essa frase que é do Walt Disney, que se você pode criar aqui, se você pode imaginar alguma coisa aqui, você pode realizar aqui fora. Então, tipo assim, tudo que você consegue imaginar, você pode fazer. E legal esse lance do físico, da postura. Cara, eu li uma vez, eu não lembro o nome do livro, porque eu sou péssimo para guardar as coisas. Tipo assim, se você tá meio para baixo, sabe quando você tá deprê, se sentindo um perdedor, sabe aquilo? Se você, se liga nessa dica, querido espectador, se você se colocar na posição de campeão por no mínimo, sei lá, 15 segundos e se sentir um campeão, mano, muda a vibe do seu dia naquele momento, cara. É impressionante. Hã? Segredo. Não é no segredo, cara. O segredo eu acabei de passar aqui agora. Eu sei. Mas não é no segredo. Mas tem outros livros que falam sobre isso. O Corpo Fala, tem um livro que chama O Corpo Fala. Tem o da Cristina Cairo, eu não lembro o nome do livro. Mas agora tem vários autores que falam sobre isso. E a gente está vivendo uma transformação, né, no mundo também, que as pessoas estão começando, várias pessoas já estão acessando essas informações. Energia, né? O mundo energético. E também a gente faz, por exemplo, o Reiki, agora eu sou mestre em Reiki. Eu dou cursos também. Mas o Reiki tem níveis. Por exemplo, quando eu era engenheira lá, eu fiz o Reiki 1. Depois eu fiz o Reiki 2, que você já pode mandar a energia à distância. E depois eu fiz o Reiki 3, que o Reiki 3 você já pode mandar. Você pode fazer presencial, à distância, e à distância para mais de uma pessoa. Mandar para o planeta, por exemplo, ou mandar para uma família. Olha que louco. Para pets, né? Por exemplo, eu tenho clientes, 2 cachorrinhas. Uma cliente minha que ela contratou esse pacote de Reiki todo mês. Eu mando para as cachorrinhas semanalmente. Legal, e ela falou que elas mudaram muito, porque elas viviam no veterinário com um monte de problemas, entendeu? Não assim que a pessoa vê um mar de rosas, mas ela minimiza alguns problemas. Mas existem vários paradigmas que a sociedade precisa quebrar né? para que
Eu fiz o Provida, eu adoro essa parada de energia, de mental, de hipnose. Mas tem muita coisa que a galera meio que não manja. Eu acho que as pessoas não estão preparadas ainda. Tem muita mudança, tem muita gente entrando. Está em transformação, né? Então a gente tem algum público desse, mas tem muita gente ainda que é muito... que acredita mais no material, na ação no físico, né? O medicamento, a injeção, a cirurgia, né? E a gente precisa de tudo isso, porque a gente é tudo isso, sim, né? Então, por exemplo, a pessoa sofre um acidente lá, sei lá, tá com uma fratura exposta. Não vai adiantar eu ficar lá aplicando reiki. Ela vai precisar de um médico, de um hospital. Então, nós somos, né? Nós somos classificados como terapia complementar. Mas na área preventiva, a gente consegue muitas transformações nas pessoas que elas realmente abandonam alguns tratamentos. Algumas patologias. Sim. Elas conseguem sair disso. Ô Renan, já jogou Street Fighter? Street Fighter, você conhece esse jogo? Street Fighter? Não. É um jogo de luta, para quem gosta de videogame, é muito conhecido. E tem o cara que é o karatê lá, o cara de kimono, tem vários, são 8 atletas lá que ficam disputando entre si a luta. E tem o Hadouken, que o cara, no jogo, ele solta um poderzinho, que é uma bolinha. Mas na arte marcial, tem um movimento que o cara faz num golpe que dizem os caras que são, né, mestres e tal, que a energia sai do movimento e já chegou a se transformar em luz em alguns momentos. Por isso foi criado a bolinha do Hadouken, do Ken e do Ryu, viu, querido espectador? Viu, Renan? Que você assiste aqui o Rota, você aprende todas as coisas de videogame também, energia, e isso é legal. Porque nessas artes marciais, né, elas tem uma coisa muito de concentração, né? E a energia está nas mãos, né? Nos golpes, né? Além do movimento, está saindo energia também, e do mesmo jeito que está saindo energia de nós agora. Estamos recebendo e estamos emanando energia nesse momento. Né? Assim, e as auras, né, estão em comunicação. É muito louco isso, né? Mas isso a gente vai ter que deixar para um outro programa. Porque você acredita que já faz 1h15 que nós estamos aqui falando? Nossa! Que loucura, velho. Eu só tenho que te agradecer. Sandra Kusunoki, com K no começo, 2 S's e K no final também. Você encontra ela em qualquer rede social, para você que quer fazer reiki, para você que quer aprender uma dança nova, para você que precisa de terapia, principalmente para a coluna, né? Cara, fala com essa mulher aqui que ela é muito fera e eu tenho a honra de receber você aqui. E o prazer, obrigada. Cara, foi um prazer quanto também. tempo faz que a gente se encontra e fala, pô, a gente precisa marcar alguma coisa, conversar. E graças a Deus deu certo hoje. Era para ser um ambiente fresquinho e que bate-papo gostoso. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado mesmo. Então, só vou falar, complementando, tenho lá barras de Axis Facelift, que são todas terapias energéticas, e a EFT, que é uma terapia com pontos de acupuntura, só que é com as pontas dos dedos, sem agulhas, para eliminar bloqueios emocionais. Mágoa, raiva, tristeza, depressão, que legal, pânico, ansiedade. Caraca! Então, é muito legal. Não, você tem... É um conglomerado, então, que você tem lá, né? E agora eu tenho uma professora de yoga lá também. Também? Que massa! Na onde fica? Fica ali na Travessa Maria Carolina, é a rua do antigo boliche, né? Lateral. Sei. Só que agora meu pai está construindo, nós estamos terminando já, né? Um prédio novo. E eu, em breve vou mudar. Que é na esquina ali da Rua Ministro com a Coronel João Leite. Bem no centro, né? Bem no centro. Vai ficar bem legal lá. Nossa, ficou lindo, tá lindo. Obrigado pela presença, parabéns por tudo que você aqui. Por tudo que você representa, não só para a dança, mas para a nossa região. É um ícone. É uma honra ter você aqui mesmo, cara. Você merece tudo de bom. Cleber. Espero que você continue levando esse propósito que é fazer o bem para as pessoas. Seja no reiki, na terapia, na dança, ou apenas
estando presente. Porque não, Renan? Cara, a energia mudou quando ela chegou aqui, velho. Cara, tava chovendo, tudo caindo no mundo lá fora. Ela entrou, parece que, porra, acenderam a luz, acho. E foi muito louco. Obrigado, viu? Obrigado a mesmo. Vocês. Foi uma honra mesmo. Pra mim também. Vamos marcar outro, porque tem muito assunto. Vamos falar. que legal. Aí a gente pode até aplicar alguma coisa, mostrar pra galera de casa como aplicar, enfim. Vamos estudar. Vamos bolar uma coisa. Vamos bolar alguma coisa. E você de casa, viu que saiu um código na tela, né? Acompanhe a gente nas redes sociais amanhã que você vai entender o que é esse código. É prêmio? Claro que é, mas só na rede social você vai saber qual é o prêmio que você pode ganhar por ter assistido a gente até aqui. A gente se vê na terça-feira. Eu não vou revelar o convidado aqui da terça, porque é um segredo. E segredo a gente não conta. A gente se vê terça-feira, às 7 horas, aqui no YouTube ou no Facebook do Kleber Cetim. Como nós já dissemos, né, Renan? Não vamos criar o Rota, vamos criar o Rota, o Facebook do Rota, o canal no YouTube do Rota. Pra quê? Nós somos vagabundo mesmo, não dá tempo. Como é que nós vamos jogar videogame, gente? Então vamos continuar no Kleber Cetim mesmo. Tá dando certo, né, Renan? O patrocínio aqui, ó. A Josi Cetim, o McDonald's. Você quer mais o quê, meu querido? É nóis. Terça-feira? Estourou em Goiás? A gente se vê na terça. Tchau.